Graça e paz, igreja. Amém, graças a Deus. Podeis assentar, amados. Louvado seja Deus. Sentados mesmo, eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 16. E depois você vai levar para casa para meditar nessa palavra. Aleluia. Mateus capítulo 16, nós vamos ler do 13 até o 16. Mateus 16, do 13 até o 16. O tema que o Senhor colocou no meu coração está aqui no livro. O que dizem ao seu respeito? O que falam de você? Você está preparado para o que falam de você? Pontos positivos, pontos negativos? Será que a gente está preparado para isso? A palavra do Senhor diz assim, amados, a confissão de Pedro, verso 13 do capítulo 16 do livro de Mateus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outro Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E Jesus lhes disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Eu vou ler o 17 para fechar o contexto. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o Pai, o meu Pai que estás nos céus. Amém? Eu quero perguntar para você nessa noite: o que dizem ao seu respeito? O que falam de você? Será que a gente está preparado para o que falam da gente? Pontos positivos ou pontos negativos? Será que nós estamos preparados para ouvir os pontos positivos e não se envaidecer? Será que nós estamos preparados para ouvir os pontos negativos e não se aborrecer? Porque muitas vezes falam coisas da gente que não são inerentes a gente. E a gente está preparado para isso? Vou tomar um exemplo aqui, sem dizer o nome da pessoa. Imagine, chegam para você e dizem que você é feio. E aí? Eu já tenho o meu dia de me sentir feia. Eu vou me importar com o que o outro está dizendo ao meu respeito? Eu tenho a beleza de Cristo na minha vida. E eu fui anotando aqui uns pontos para poder a gente meditar. Por que Jesus perguntou? O que dizem ao meu respeito? E eu achei interessante que eles começam dizendo assim, Jesus perguntou para os discípulos com quem ele caminhava junto. E aí eles disseram assim, uns estão dizendo que é João Batista, outros estão dizendo que é Elias, outros Jeremias e outros um profeta. Mas aí Jesus contundentemente voltou à mesma pergunta. E vós? O que dizem? O que vocês dizem? Quem eu sou? E foi aí que Pedro foi o único que se pronunciou. O que me chama a atenção aqui? Tem pessoas que estão distantes e acham qualquer coisa da gente. Podem achar o que quiser. Tem pessoas que estão próximas da gente e que vão achar coisas. Então ele quando diz aqui que uns estavam dizendo que era João Batista, outro Elias, outro Jeremias e um dos profetas, eram pessoas que estavam distantes. Vocês sabiam que as pessoas que estão distantes, que te olham de longe, podem emitir opinião ao seu respeito? Será que eu estou pronto? Que você está pronto ou pronta para isso? A primeira coisa que a gente tem que entender, quem é a gente? Jesus, ele está colocando esse questionamento aqui, não é porque ele tinha dúvida quem ele era, não. Ele está trazendo um questionamento para a gente saber exatamente quem a gente é, porque uns podem dizer coisas até bonitinhas, uns podem dizer coisas até terríveis ao nosso respeito, mas quando eu entendo quem eu sou, a minha personalidade, os meus pontos positivos, os meus pontos negativos, e eu me apresento a Deus de forma sincera, eu não preciso me importar, me incomodar com o que estão dizendo ao meu respeito.
Às vezes nós nos dispomos a fazer coisas para o outro, dentro da casa, dentro da igreja, dentro do trabalho. E meu esposo tinha uma frase assim, ele tem uma frase muito interessante. Quando a gente serve 99%, é ótimo, mas quando a gente falha em 1%, os 99% ficam esquecidos. Nós estamos preparados para isso? Precisamos ter a consciência que a gente serviu dentro da nossa possibilidade, com sinceridade, por amor a Cristo, nos 99%. Aí vem uma pessoa e te queima, e te anula, e diz que você é inerte, diz que você não serve, porque em 1% você não atendeu na intenção do outro. Nós estamos preparados para isso ou nós estamos sofrendo por causa disso? Tem pessoas que se engasgam com um cisco. Um cisco no olho, uma pessoa entra num quadro de inflamação terrível. E Jesus está querendo dizer aqui, uns estão dizendo várias coisas ao meu respeito, mas vocês que andam comigo, o que é que vocês dizem? Só um disse. Jesus andava com 12. Só um se levantou para dizer a verdade, porque todos os outros, aqui eu estou na conjectura, provavelmente estava pensando exatamente como os outros mais distantes. É um profeta. É aquele que veio, que está dizendo que veio para libertar o povo. Muitos que andavam junto com Jesus não sabiam ainda quem era Jesus. Muitos que estão junto da gente não sabem quem é a gente. Mas Jesus sabe quem é cada um de nós. Com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, com as nossas limitações. E Jesus, Ele quer que a gente nessa noite faça uma reflexão para que a gente entre numa posição de não ficar ofendido por qualquer coisa, nem envalidecido por qualquer elogio. Nós precisamos permanecer firmes e constantes. E Jesus perguntou ali para aquele povo, para o meio do povo dele, porque Ele queria saber o que aquelas pessoas estavam, como elas iam se expressar e depois raciocinar em cima disso. E Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse, Pedro, ainda chamou ele de, como é? Jarbondas. Eu achei interessante esse nome. Não foi você que entendeu isso, mas foi o meu Pai que te revelou. Será que as pessoas conseguem, pelo Espírito de Deus, entender quem nós somos espiritualmente? Porque Deus usa cada um de nós, queridos, dentro das nossas limitações, com a naturezinha que a gente tem, difícil ou não, com ansiedade, sem ansiedade, com mentira, sem mentira, Jesus usa. Agora a gente tem que se apresentar diante do Senhor para nos ajustar, para sermos vaso de honra. Para que Ele possa dizer assim, filho querido, se permitiu ao meu tratamento, ao meu ajuste, venha. Queridos, a gente passa por muita coisa nessa vida, e a coisa que mais detona o ser humano é uma palavra. As redes sociais, elas impõem comportamento, ela impõe a forma de falar, ela impõe a forma de vestir, ela impõe as coisas que tem que comer. As redes sociais, elas estão manipulando as pessoas e muitas estão perdendo a sua essência, a sua individualidade, a sua característica pessoal, porque ela precisa ser aceita dentro daquela sociedade e não ficar excluída. Muitos estão perdidos em quem é realmente. Não, eu preciso ser desse jeito para eu ser aceito naquele ambiente. Eu preciso ser aceito nas redes sociais postando tal coisa, porque aí todo mundo vai visualizar. Nós não podemos perder a nossa identidade. E a nossa identidade, amados, ela está em Cristo. Nós temos uma genética, nós temos uma criação, um contexto familiar, que tudo isso vai forjar o nosso caráter. Mas quando nós temos a nossa identidade em Cristo, esse caráter, ele é transformado. Ninguém é perfeito. Mas você diante de Deus, quando apresenta as suas imperfeições, você tem consciência de quem você é, mas você, na sua consciência, você não pode deixar se abater pelo que o outro está dizendo. Mas tem o outro lado da moeda também.
Pessoas vão chegar para a gente e dizer alguma coisa que a gente não quer ouvir, não vai levar para o coração, porque não concorda, porque aquilo é uma verdade que lhe confronta. Então tem dois lados da moeda, a palavra que lhe chateia e a palavra que lhe confronta. E a gente, no discernimento de Cristo, queridos, a gente precisa exatamente entender por que eu estou ouvindo aquilo, para que, na verdade, eu estou ouvindo aquilo e como eu vou lidar com aquilo. Pessoas hoje, elas se magoam com muita facilidade. A sensibilidade do ser humano, depois da pandemia, se tornou como uma ferida aberta. Qualquer batidinha magoa. E o Senhor está dizendo nessa noite, eu quero um povo forte, eu quero um povo sarado, eu quero um povo inabalável, eu quero um povo que quando ouvir alguma coisa de uns e de outros, eu não perca a minha essência, eu não perca a minha identidade, eu não perca o meu caráter, sabendo quem eu sou e sabendo que eu preciso de conserto, eu preciso de ajustes, mas sabendo quem eu sou. Você sabe quem você é? Você já se apresentou ao Senhor Jesus com todas as suas fragilidades, limitações, medos, anseios e todos os contextos emocionais com coragem? Porque tem gente que não se apresenta a Jesus porque não quer ser tratado naquele ponto. Isso me dói. Eu ainda não quero apresentar para Cristo. E o Senhor está dizendo, aquilo que lhe dói é justamente aquilo que precisa ser sarado. E você não vai poder esconder debaixo do tapete, você não vai poder passar a vista grossa, porque vai ter um momento que o vento vai bater, vai levantar o tapete, a poeira vai aparecer, e aí o tratamento vai ser mais doloroso, porque um sepulcro caiado, queridos, revestido de coisas bonitinhas, mas está moído por dentro. Nós precisamos expressar para Cristo toda a nossa dor, toda a nossa ansiedade, todos os nossos defeitos, porque quando vier e disser algo de você, você vai dizer assim, no seu coração, isso não me abala mais porque o Senhor já me botou no tratamento, isso não me afeta mais porque o Senhor já me sarou, isso não me incomoda mais porque o Senhor já me libertou. Então, quando a gente entende quem é a gente em Cristo, o que vão falar de mim e de você não tem mais importância. E são palavras que vão se perder no vento. Mas quando a gente ainda não está tratado, não se permite ser tratado pelo Senhor, para ser forte nas emoções, a gente se abala, a gente desanima, a gente chora, a gente desiste. E Jesus não quer que a gente desista. Aleluia. Eu coloquei aqui, saiba exatamente quem você é. Não é um exercício fácil. Não é da noite para o dia. É processo. Todos os dias a gente tem que se apresentar. Queridos, uma coisa que o Senhor me ensinou foi, filha, olha para trás. Veja quem você era. Medrosa, insegura, não falava. E olha o que eu fiz com você hoje. Jesus está dizendo, olha para trás e veja quem você é hoje, porque lá na frente você ainda vai ser melhor. É isso que Jesus quer fazer com a vida da gente. A gente tem que ser inabalável como Ele. Inabalável como Cristo. Então, não dependa da aceitação alheia. Ah, eu preciso que fulano me aceite, porque assim eu gosto tanto de fulano, mas fulano chega lá e bate de frente com você. E aí você deixa de ser quem você é para ser aceito pelo outro. Jesus, Ele lhe aceita do jeito que você é e vai lhe transformando à medida que você vai caminhando com Ele. Nós não podemos, queridos, nos anular por causa das pessoas, por causa da imposição das redes sociais, da sociedade, do ambiente que a gente vive, mas a gente tem que se apresentar diante de Cristo com as nossas deficiências, pedir para sermos sarados. O homem não sara o homem, mas o homem pode ser instrumento de Deus para sarar o homem, dentro da situação que ele está vivendo. Quantos de nós já ouvimos coisas injustas? E quando você ouviu uma coisa injusta, o que foi que você fez com isso? Você levou para o seu travesseiro e ficou chorando? Você foi conversar com seu melhor amigo, com sua melhor amiga e ficar ali remoendo aquilo? Jesus está dizendo nessa noite, eu sei quem você é. Você é precioso, você é preciosa, é menina dos meus olhos. E eu quero dizer para você nessa noite que a forma que Jesus nos olha não é a forma que o homem nos olha.
Às vezes a gente bota uma capa bonita, uma maquiagem bonita, um cabelinho cortado, a barba bem feita. Felipe, você tá bonito hoje, viu? E aí a gente traz um estereótipo, mas só o Senhor sabe como nós estamos por dentro. Mas nós precisamos ser constantes. Aí eu coloquei algumas coisas aqui. O que dizem as pessoas que estão próximo de você? Será que você é a mesma pessoa no seu trabalho, na igreja, na sua casa? Você se comporta da mesma forma? Você trata as pessoas da mesma forma? Não, fulano que eu gosto, eu trato com mais carinho. Fulano que eu tenho uma rixa, eu trato de forma mais ríspida. Jesus quer que você trate todos da mesma forma. Ainda vou dizer para você, se o Senhor disser assim, aleluia, como os 3 amigos de Jó, Deus disse assim, não vou ouvir a oração de vocês não, vocês não ficaram lá ofendendo Jó, agora vocês vão lá conversar com ele, porque a oração dele a respeito de vocês eu vou receber. Será que nós estamos prontos para orar por aqueles que nos machucam? Por aqueles que falam mal da gente? Jesus está dizendo nessa noite, queridos, que melhor é obedecer do que sacrificar e permanecer a minha e a sua vontade. Eu passei por uma experiência de calúnia pesada. Dos 99 que foram feitos, 1% foi injusto. E eu passei por aquela que não fez nada. E ainda foi considerado que os 99 foi falsidade. E aí, um belo dia, o Senhor me colocou de frente com a pessoa que está doente. Aí o Senhor disse assim, você agora vai lá orar por ela. Aí eu fiquei. Sabe? Nessa hora você diz assim, mas eu fui injustiçada. Mas eu quero dizer para vocês que nessa hora, por mais que você diga isso para o Senhor, faz como Jesus. Jesus, quando foi para o Getsêmani, ele levou Pedro, Tiago e João. Ora aqui comigo, enquanto eu vou ali orar ao Senhor. Fiquem aqui os 3 orando. E os 3 dormiram. Jesus, quando estava lá, pai, a situação está difícil, é um momento difícil, eu estou sangrando aqui, suor de sangue. E quando ele voltou e viu os 3 amigos dormindo, e disse assim para eles, nem uma hora vocês podem ficar comigo orando? Aí eles acordaram, Jesus voltou para a mesma posição de oração e disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não puder, se cumpra a tua vontade sobre a minha vida. Quando ele voltou, os cabras tudo dormindo de novo. E Jesus voltou novamente para orar. E quando ele voltou, ele fez assim, podem agora continuar dormindo. Será que naquele momento de necessidade, de dor do mestre, ele não encontrou ninguém para estar ali intercedendo por ele? Ele ia perder a sua essência? Ele ia deixar a missão que o Senhor deu para ele, por mais dolorosa que fosse? Ele ia condenar os amigos porque naquela hora não estavam ali dispostos fisicamente? Jesus, ele manifestou o amor dele por aqueles 3, dizendo assim, tudo bem, agora é tempo de vigiar, porque não sabes o dia nem a hora em que o Senhor virá. Queridos, quanta coisa a gente passa nessa vida, e o Senhor está dizendo, será que você está pronto para orar por aquele que te ofendeu? Por levantar um clamor, nem precisa ir em direção à pessoa, mas o Senhor coloca no seu coração, essa pessoa que ficou de mal, coisa feia, né? De mal. Mas existe isso, em todas as faixas etárias, existe isso. Fulano está de mal comigo. Por que ficou de mal? Quando a gente para poder pensar, é um de mal que a gente botou na mente. Será que a outra pessoa não está tendo o tempo de Deus na vida dela para o afastar, como está lá em Eclesiastes 3? Mas a gente entende que está de mal porque a nossa forma de analisar as coisas geralmente é a forma negativa. Você está pronto para orar por aqueles que te perseguem? Você está pronto para orar por aqueles que falam mal de você? Como você se vê hoje? Quem é você nessa seara do Senhor?
Nós precisamos fazer a diferença. E quando a gente faz a diferença, a gente sai seguro. Não é autoritarismo, mas a gente sai seguro, a gente sai firme e a gente sai inabalável dentro desses processos que nós estamos passando. Mas muitos deixam as emoções, se abater nas emoções e deixam o caminho do fortalecimento. E Jesus nessa noite está dizendo, olhe, uns disseram tantas coisas de mim, e aqueles que estavam perto de mim, só um entendeu quem eu era. Nem por isso, quando eu fui para a cruz, eu deixei de dizer, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. A gente está pronto. Jesus sabia exatamente quem ele era. E Jesus quer que a gente saia daqui sabendo exatamente quem a gente é. Exatamente o que a gente tem de positivo e exatamente o que a gente tem de negativo, porque aqui ninguém é perfeito, a começar por mim. Você sabe quais são os seus defeitos? Os seus defeitos mais escondidos que você não quer dizer nem para Jesus, eu quero dizer para você que ele sabe. Mas você precisa declarar para você dar legalidade no mundo espiritual, para ele agir na sua vida e agir na minha vida. A gente precisa fazer isso. Você pode ser até comparado com outras pessoas. Vem cá, Carol, vem cá, Su. Vem cá. Já sabe o que é que eu vou fazer, né? Não? Vem cá as duas. Compara a gente aqui. O que é que a gente tem em comum? O tamanho? Não é o tamanho não, olha, a menorzinha aqui. O que é que a gente tem em comum? Vocês olhem pra gente. O que é que a gente tem em comum aqui hoje? Não, Carol tá com o cabelo preso. A jaqueta. Ó, vocês compararam. Elas estão iguais. Não, nem combinamos, tá vendo? Mas é propósito de Deus para ministrar mesmo. Nós estamos aqui, ó. Vocês estão comparando a gente. Aí tem aquele que ainda vai fazer o olhar assim. A missionária botou um negócio de uma saia colorida, uma blusa vermelha, ainda colocou uma jaqueta azul, está toda confusa. Tem gente que ainda critica, um comparando com o outro, mas nós somos diferentes. Sabe por quê? Porque Jesus nos olha de forma individual. Nós vamos ser comparados, queridos, uns com os outros. E ainda vai dizer assim, por que não é igual a Carol? Eu não toco violão, não. Toco não, meu filho. Eu posso jogar uma vozinha aí para ajudar a Carol, mas eu não toco violão. Eu comecei, mas quando eu vi que o dedo começava a ficar ferido, eu digo, não é para mim, melhor cantar. Obrigada, meninas. Então nós podemos ser comparados com outras pessoas. Você está preparado para ser comparado? Porque se você for comparado com o top, você vai se sentir bem. Mas se for comparado com aquele que está lá, precisando de ajuda, você vai se sentir bem? Uma pessoa que tem um caráter dúbio, você ser comparado com uma pessoa que tem um caráter duvidoso, você vai se sentir bem? É isso que eu quero dizer para a gente nessa noite, queridos. Todo mundo compara com todo mundo. O que é que você vai fazer com isso quando chegar aos seus ouvidos? Eu preciso ter certeza quem eu sou. Para que na comparação eu me alegre, porque vão dizer assim, ó, você parece com Jesus. É o que importa. E se ninguém disser, entenda que você está buscando o caminho de ser comparado com Jesus. Porque não adianta, queridos, o ser humano, ele vai sempre fazer isso. A gente sempre vai viver de comparação. Tipo, na minha profissão, a senhora como professora é melhor do que a outra. Se a outra ouvir, nós somos comparados em todo o tempo. Nós somos medidos, nós somos pesados pelo homem. Mas o nosso melhor medida, o nosso melhor pesar tem que ser vindo do Senhor. Porque é Ele que é o abençoador das nossas vidas. Aquele que está usando sua boca para comparar, para falar mal, para criticar, para elogiar excessivamente, para despertar a vaidade, a gente tem que vigiar. E a Bíblia diz que a gente precisa reter o que é bom. E quando a gente retém o que é bom e analisa, a gente sai forte dentro desse processo. E assim, eu falo especialmente para os jovens, porque vocês ainda têm uma mente assim. Eu já estou trabalhando aqui, não é mais nem 110, eu já estou trabalhando mais lentamente, no 75, mas vocês trabalham no 220, tudo elétrico.
E na hora que vocês pensam, vê uma situação, vocês podem se pronunciar. Eu quero dizer para você, jovem, comece a ter um olhar assim, ó. Vou observar. Depois eu jogo meu 220 para poder acontecer. Porque vocês são do 220. E eu acho isso massa, porque eu já fui do 220 também, não conheci o evangelho. Eu fico imaginando se eu fosse no 220 com o evangelho na mão, ninguém ia me segurar não, velho. Ninguém ia me segurar. E vocês têm a faca e o queijo na mão, e ainda numa carga de 220 aí, bem potente. A gente precisa entender que dentro da escola, vão falar de você. E aí? Você sabe quem você é? Você precisa ter certeza de quem você é. Você precisa se olhar no espelho e dizer assim, hoje eu estou linda. Mas tem dias que eu olho assim, meu Deus do céu, o ó do Borogodó. É minha consciência, sabe? Então eu preciso entender que vão ter dias que eu vou estar bem e vão ter dias que eu vou olhar e não vou achar legal. Mas essa sou eu, a amada do Senhor, queridinha do Senhor, e da mesma forma você. Mas não permita que ninguém diga que você não é aquilo que Cristo que você disse que você já é. Preciosidade do Senhor, menina dos olhos do Senhor. Querido, está aqui, ó. Foi lido aqui no Salmo 4, não foi 4? Querido do Senhor. Nós somos queridos do Senhor. Então, quando alguém abrir a boca e disser algo, entenda, você está sendo forjado para ficar mais forte. Coloca isso na sua cabeça em nome de Jesus. Abre aí agora em João 5. A gente vai ler o verso 31 e 32. Isso eu acho fantástico. A gente não precisa provar nada para ninguém. João 5, 31 e 32. Isso não depende da idade não, queridos. Isso depende do exercitar para ser, viu? João 5, 31 e 32 diz assim: se eu testifico, isso é Jesus falando, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui no primeiro verso? Eu não posso ficar falando de mim. Ah, eu sou uma boa profissional, ah, eu sou uma boa mãe. O meu testemunho é que vai ser dado pelo outro. E aí vai vir a verdade. Agora se prepare para a verdade. Que tipo de testemunho eu estou dando no meu trabalho? Que tipo de testemunho eu estou dando na igreja? E que tipo de testemunho eu estou dando dentro da minha casa? Será que é uniforme? A gente testifica com as nossas ações. E são as pessoas que vão dizer: fulano é uma bênção. Não, fulano é uma Marta, uma ansiosa. Não, fulano é uma Maria, uma tranquila. Fulano é um Sansão, se precipitou. Um precipitado. Quem somos nós? Nós vamos dar esse testemunho. É por isso que Jesus quer nos colocar nessa posição de tratamento, de melhoramento, para que o nosso testemunho ele seja uniforme, por onde a gente passar. Jesus não fazia questão de dizer quem ele era. Ele dizia assim: eu não posso dar testemunho de mim mesmo, mas quem vai testemunhar de mim são aqueles que estão vendo o meu comportamento. Nós estamos na vitrine. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está na vitrine. E quem está na vitrine, todo mundo fica de olho na vitrine. Todo mundo fica... Crente anda na vitrine, queridos. E eu sempre digo aqui, no culto dos jovens do mês passado, quem ministrou foi Felipe, meu amigo, e uma coisa que ele aprendeu comigo, que o meu outro Felipe também já conhece. Felipe, que você aprendeu quando a gente estava lá no grupo de jovens, lá na sede, eu disse assim: se perguntar se você é crente, qual é a sua resposta? Por quê? Não é para dizer que você é crente. Você é crente, pergunte por quê. Porque aí vai vir o seu testemunho. Aí tem duas respostas. Ou porque não parece,
ou porque parece. E aí você leva para casa isso no seu coração. Qual é o testemunho da gente? Porque meu esposo tem alguns colegas no trabalho que são crentes e ele diz assim, aquilo não é crente. E eu fico assim aterrorizada porque a palavra do Senhor diz, amados, ai daquele, ai, é expressão de dor, ai daquele porque venha o escândalo. E escândalo, queridos, é escandalizar o evangelho, é dizer que você está negando a Deus, aos ensinamentos do Senhor. Nós que conhecemos a palavra. Então, o nosso testemunho são os outros que vão denunciar pelas nossas ações. Você não precisa mudar nada para ninguém. A gente precisa mudar para Cristo. Amém? Na sua conduta, dentro e fora de casa, o seu testemunho é para os homens e para Deus. Seu testemunho, primeiro é para os homens e depois para Deus. Porque Deus já sabe quem você é. Mas quando você testemunha diante dos homens, a gente está testemunhando o Senhor na nossa vida. Jesus, Ele nos ama de tal forma, queridos, que Ele tem pressa em trabalhar no nosso caráter. Ele tem pressa em nos abençoar, mas nós estamos retardando bênçãos, porque a gente ainda não entendeu o que o Mestre quer da gente. Eu sempre digo assim, como o Senhor quer nos abençoar e as bênçãos são grandes, a gente precisa malhar o braço espiritual. Nós precisamos ser olhados pelo Senhor. Nós precisamos ser enxergados como dignos das misericórdias dEle e da bênção a ser derramada sobre as nossas vidas. Porque Ele tem promessas para as nossas vidas e muito de nós não estamos vivendo as promessas porque espiritualmente a gente não está pronto. Como é que nós vamos receber algo? Se nós não estamos prontos, nós vamos perder. E Jesus está dizendo, tratar o caráter, tratar a vida espiritual, ser um testemunho de Deus aqui na terra, é caminho para alcançar a bênção. Amém? Se falarem mal de Jesus, imagine de nós, né? Jesus se importou? Não. Ele só anda com beberrão, com ladrão, com endividado, com prostituta. Com quem ele anda? Jesus, ele veio para os doentes. E o nosso testemunho é para trazer cura para os que estão doentes lá fora. Amém? Muitos vão falar da gente segundo o que a gente é realmente. A gente está preparado para isso? Uma coisa que eu aprendi, vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Uma coisa que eu aprendi quando eu entreguei a minha vida para Jesus, na igreja que eu congregava lá no centro da cidade, só para vocês terem uma ideia. Essa é a minha segunda denominação. Eu saí da outra porque era centro da cidade e eu vim morar aqui no limite da cidade. Então eu precisei escolher outra igreja e Pão da Vida é a minha casa. Amados, eu aprendi que deixa eu voltar aqui. Perdi. Que quando eu estava lá na outra igreja, a gente se preocupava sempre em fazer o melhor. E tinham pessoas que olhavam para você e diziam assim, isso não está bom. Mas quando você se propôs a fazer o melhor, e você tem consciência que você deu o melhor para o Senhor, fique em paz. A nossa consciência diante de Jesus é o que importa, porque realmente quem a gente é o que Jesus vai ver. E aí a gente teve uma época que a gente trabalhava muito com coral. E quando vinha o coral, e o coral estava lá louvando ao Senhor, eu tive a oportunidade de fazer regência de crianças, foi quando eu comecei a trabalhar com coral. Eu aprendi pela fé, não sou profissional da área. E aí vinham, isso eu aprendi com a minha regente. Ela disse assim, diz, todas as vezes que elogiarem o trabalho, sempre devolva a glória para o Senhor. Eu aprendi isso. Aí eu fiquei esperando. Aí eu perguntei para ela, por quê? Ela fez assim, para que o homem não se envaideça. Não, a gente ensaiou muito, a gente treinou bastante, foram muitos sábados, muitos domingos, muito tempo, muitas noites, a gente treinando, por isso que está essa perfeição. Não, queridos, a gente tem que ir em tudo
A gente pode ouvir até elogios e ser uma verdade, mas a gente precisa entregar, a glória para Ele, porque é Ele que nos dá o talento, que nos dá os dons para que a gente use em benefício da obra para adoração ao Senhor. E eu pergunto para você nessa noite, você está preparado para ser comparado, para ser elogiado, para ser caluniado, dizer o que pensam de você, sem você ser aquilo ou sendo aquilo, para não se ofender ou para não se envaidecer? Jesus quer que a gente saia daqui firme nessa noite. Não se deixe abater, dizendo que você não pode, dizendo que você não é, dizendo que você não. Jesus diz que nós podemos todas as coisas nele, porque Ele é quem nos fortalece. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite e que você possa, assim, contemplar essa meditação de ser quem você é, para não se abalar com as palavras que vão ser lançadas sobre a sua vida. Essa palavra veio hoje nas nossas vidas, queridos, para nos preparar para algo lá na frente. Quando você ouvir que falaram de você, tenha consciência até onde você foi, que foi certo, e tenha consciência até onde que você foi errado. Porque a gente também precisa dizer, falhei nesse ponto. Davi, quando falhou, ele reconheceu diante do Senhor, mas não deixou de ter a sua consequência dentro da sua própria casa. Guarde isso no seu coração, porque nós somos fortes no Senhor. O Senhor quer que a gente seja firme e constante e inabaláveis, porque estamos na presença. Que Deus nos abençoe grandemente nessa noite. E vou pedir para o presbítero vir aqui, a autoridade máxima, para poder... a gente tem que honrar, né, a autoridade máxima aqui. Quando não tem o presbítero, os pastores, a missionária entra em ação. E eu vou pedir para o presbítero estar orando pelas nossas vidas e nos abençoar para nos despedir para as nossas casas. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. Saúdos amados com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao Pai pela palavra que Ele nos trouxe através da nossa querida, nossa amada missionária, né? Que a gente saia daqui com essa palavra firmada no nosso coração, com a nossa identidade firmada em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, louvado seja o Teu santo nome. Nós estamos alegres, Pai, porque nós estamos na Tua presença. Nós estamos alegres porque nós estamos na Tua casa. Nós estamos alegres porque o Senhor Jesus subiu, mas deixou o Consolador para nos acompanhar, deixou o Espírito Santo para nos guiar, deixou o Espírito Santo para nos confrontar. Então, Pai, obrigado pelo Teu cuidado com a gente. Obrigado por esta palavra que a missionária trouxe essa noite, do trono da glória. Uma palavra que vem nos confrontar, que vem nos colocar para pensar sobre a nossa identidade. O que é que nós vamos fazer com os elogios e o que é que vamos fazer com as críticas. Mas se nós deixarmos o Teu Espírito nos guiar, nós vamos ter a decisão correta. Nós vamos entender, Pai, o que o Senhor quer nos falar, através das críticas e através dos elogios. Abençoa cada um que veio na Tua casa hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa também aqueles que não vieram. Abençoa o pastor da Tua igreja. Abençoa, Pai, os nossos pastores, em nome do Senhor Jesus. Capacita-os cada dia, Pai, para que eles possam estar conduzindo a obra que o Senhor entregou sobre as suas responsabilidades. Nos dá uma noite de bênção, nos dá uma noite de vitória. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estendam as suas mãos. Está lá em 2 Coríntios 13, né? 2 Coríntios 13, a bênção apostólica, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e com todos os nossos irmãos espalhados pela superfície da terra. Que o Senhor nos dê uma noite de bênção, que o Senhor nos dê uma noite de vitória, em nome de Jesus. Amém.